Eu sou Lena Viel, nascida em Sertãozinho, eu sou a mais velha de 6 irmãos, hoje nós somos 4 vivos, uma família simples, pobre, meu pai era trabalhador rural, minha mãe dona de casa, e tinha uma família, na época, assim, tinha muitos tios, tias, tanto irmãos da minha mãe como irmãos do meu pai. E foi nesse ambiente que eu cresci. Eu nasci aqui no bairro do São João e durante até uns 5 anos eu morei ali, numa chácara que a minha avó materna tinha. Na verdade, não era uma chácara, era um terrenão, que naquela época não chamavam nem de chácara, aquele tamanho, né? E eu vivi ali até uns 5 anos, depois eu mudei lá para o centro da cidade. Frequentei o Anacleto Cruz, frequentei o Winston Churchill, fiz magistério no Winston Churchill, e depois fiz 2 anos de curso colegial, que naquela época eram os 2 primeiros anos do ensino médio, esperando ter condições, arrumar um emprego para poder fazer faculdade. Aí eu fiz faculdade na Barão de Mauá, fiz o curso de matemática lá. Mais para frente fiz pós-graduação no Centro Universitário Moura Lacerda. E a minha vida de estudante foi praticamente essa, certo? Trabalhei na Prefeitura Municipal dando aula para alunos de pré-primário durante vários anos. E em 77, quando já formada em matemática, comecei a trabalhar no Otoniel Mota. Depois do Otoniel Mota, eu passei no concurso de Estado, fui trabalhar em Guariba. De Guariba eu vim para cá, quando montou a delegacia de ensino aqui, fui como assistente pedagógica de matemática, técnico-pedagógico, o ATP de matemática, naquela época era chamado de monitor de matemática. Aí fiquei de 85 até 91, em 91 eu assumi a então delegacia de ensino, hoje diretoria regional de ensino, assumi como delegada de ensino. Hoje é o diretor regional. O diretor é diretor regional, acho que é isso. Foi uma vida cheia até agora. Tive uma vida muito rica de experiências, muito rica. Eu costumava falar isso para os meus alunos quando eles me chamavam para Paraninfa, e eu fui paraninfa de curso muitas vezes. E eu dizia para eles, professor é uma profissão que você não vai ficar rico de dinheiro, provavelmente nunca, mas a riqueza que você vai acumular não tem tamanho. Eu sou essa pessoa abençoada e rica. Olha, o meu gosto pela leitura vem desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Eu não fiz o primeiro ano do ensino fundamental. Eu fazia um pré-primário numa classe isolada que tinha, e de repente aquilo acabou em julho daquele ano, e eu infernizei tanto a minha mãe que me levou para a escola, e o primeiro dia que eu fui para o primeiro ano foi no dia 20 de setembro daquele ano, e assim, para eu ficar lá como ouvinte. Aí eu já estava alfabetizada, sabia ler, sabia escrever, e aí a professora fez um trato comigo, não chamou minha mãe, não chamou ninguém, fez um trato comigo. Assim, que se eu tirasse mais de 8 na prova, no exame final, ela me passaria para o 2º ano. E eu tirei 9 e fui para o 2º ano. Nessa época eu já lia e já gostava muito de ler.
nessa época, havia uma coleção de livros infantis que eu me lembro que tinham 100 volumes. E eu tinha muitos deles. A gente comprava na livraria, na papelaria, acho que a única que tinha na cidade também. E tinha, os livros eram quais livros? Era a Bela Adormecida, era os Contos de Fada, o Patinho Feio, aquela coisa toda. E eu tinha trocentos desses livros, porque se era para eu pedir um presente, eu queria o livro, se eu tinha dinheiro que eu ia juntando, ia lá e comprava o livro. Então, minhas primeiras leituras foram essas. E os livros didáticos também, eu gostava de ler as histórias dos livros didáticos. Tinha umas histórias interessantes, eu acho. Ainda tenho alguma coisa guardada na minha casa dessa época, eu adorava. E eu acho que as minhas primeiras leituras foram essas que eu estou falando. Agora, não sei falar qual foi o primeiro livro que eu li, não dou conta de saber. E foram muitos. Então, essa parte é uma parte muito importante, muito grande da minha vida. Até hoje, eu adoro ler, eu adoro reescrever algumas coisas, eu adoro ler as coisas das pessoas, sonhar em cima daquilo. Acho maravilhoso, assim, a pessoa poder se comunicar, né, através da escrita. Eu acho isso, sim, fantástico, eu gosto muito. E talvez até por isso que eu acabei começando, assim, enveredando por esse lado de fazer revisões, né, de fazer uma leitura, às vezes, um pouco mais crítica, né? Eu comecei com essa situação já bastante tempo atrás. O primeiro trabalho formal que eu fiz de revisão foi de um livro da coleção de uma coleção de matemática para o ensino fundamental 2, do Luiz Márcio Pereira Imenes, um escritor de matemática conhecido no país inteiro, excelentes os livros dele, e foi uma das primeiras experiências assim, que eu tive como revisora, né, um trabalho assim, contratado pela editora mesmo para fazer a revisão. E depois, eu acho que isso daí era tão natural na minha vida também, participar, até reescrever alguma coisa, né? Que isso foi tomando, foi naturalmente que isso daí aconteceu, foi acontecendo, né? E eu também tenho, assim, durante as minhas andanças aí pelas faculdades, Barão de Mauá, Claretianas, a Claretianas foi muito tempo que eu trabalhei lá também, foi muito bom. E no Moura Lacerda, e aqui também, na Facert, na Semar, nos cursos de pós-graduação. Eu tive oportunidade de orientar várias monografias, de ser a orientadora, de ser banca de diversas apresentações de monografias, assim, trabalhos que eu considero muito interessantes. Tem até uma monografia da professora Márcia, que era professora de álgebra do curso de matemática do Moura Lacerda, e ela fez um curso de pós-graduação em educação matemática, e eu trabalhei em alguns módulos, trabalhei num módulo de geometria, por exemplo, que em matemática, geometria, eu sempre dei aula de geometria e sempre gostei muito. E então, a Márcia, que era uma professora formada pela USP e muito teórica, mas muito exigente, ela contava que ela descobriu a geometria, assim, um outro lado daquela geometria
ali através de exercícios, através de oficinas, através de experiências matemáticas, né? E ela acabou fazendo, optando por fazer uma monografia de final de curso, falando sobre o ensino de geometria no Brasil. Ela fez um apanhado geral. E o trabalho ficou muito bom, o dela, muito bom. E, na época, a faculdade, o Centro Universitário Moura Lacerda, resolveu imprimir, acabaram fazendo um livreto, né, com a monografia dela, para distribuir para a biblioteca, para as bibliotecas de várias faculdades de toda a região aí. Então, isso para mim foi um trabalho muito interessante, muito legal, muito gratificante, né? Assim como todos os outros, eu acho que todos os outros. Estou contando esse porque pensou assim, né? Mas eu gosto muito, e leio muito até hoje, gosto muito, não dou conta de viver sem ler. Eu acho que mudar a minha vida, todos eles mudaram, todos eles têm a sua responsabilidade de ter dado um rumo para a minha vida, né? Eu gosto demais de ler. Eu acho que eu herdei isso da minha mãe, do meu avô materno, que ele gostava de livros e gostava de ler. Embora eu tivesse só 2 anos de idade quando ele morreu, mas eu ainda tenho na minha casa livros que eram dele. Eu tenho paixão por isso desde sempre. Agora, dentre tantos livros que eu li, tantos livros que eu adorei, eu vou citar, talvez, Terra dos Homens, do Antoine de Saint-Exupéry. É um livro autobiográfico, ele conta da época que ele, piloto daqueles aviõezinhos que para você ver, às vezes o tempo punha a cabeça para fora do avião. Um livro fantástico que ele fala assim das pessoas. Eu fico emocionada só de lembrar. Eu sei de cor, assim, pedaços imensos do livro, porque eu tenho paixão. Terra dos Homens. Ele fala justamente disso, das pessoas. Porque eu gosto das pessoas. Eu gosto de pessoas, não é só das pessoas, eu gosto de gente. Talvez por isso que eu tenha sido muito bem sucedida na minha profissão de trabalhar com pessoas, de trabalhar com gente. Eu amo trabalhar com as pessoas. Cada pessoa é um mundo e para mim, uma coisa fantástica. Eu gosto também, tenho paixão também pelo livro de um neurologista inglês que faleceu, se não me falha a memória, em 2015, Oliver Sacks. Ele tem um livro também autobiográfico que chama Sempre em Movimento. Tenho paixão por aquilo, tenho paixão por aquele homem, tenho paixão pela cabeça dele, pelo movimento que ele tinha de se interessar pelas pessoas também. Talvez até por uma identidade, né? Das coisas dele, eu tenho paixão. E tem outros tantos livros assim que eu poderia citar. E durante uma época li muitos livros de uma autora que chama Taylor Caldwell, uma escritora que ela pesquisava muito e ela colocava a história que ela queria contar dentro de um fato, dentro de um cenário histórico real. E eu tinha fascinação. Então, ela tem um dos livros dela que chama A Glória que Passou, que conta a história
do Péricles, do reinado de Péricles na Grécia, e conta toda aquela movimentação da filosofia. A Aspásia, que foi uma filósofa dessa época, né? Ela colocava diálogos assim, entre esses personagens. O Hipócrates, que era o pai da medicina, que estava ali, é assim, fantástico. Eu tenho muitos livros dela. Ela tem um também que chama Médico de Homens e de Almas, que é a história de São Lucas, o São Lucas do Evangelho, que escreveu um dos evangelhos. É um livro fantástico, lindíssimo, e ela pesquisava muito e conseguia colocar, assim, a história dela, narrar até com outros personagens que não eram daquele cenário, mas, assim, fantástico. Eu tenho paixão. Tem um outro dela que também eu acho fantástico, Um Pilar de Ferro, que conta a história da democracia, do nascimento da democracia na Roma Antiga. Então, são coisas assim de uma riqueza muito grande, que eu nem sei se dou conta. Eu acho que é injusto com outros livros que eu li, né? Por exemplo, Quando Nietzsche Chorou, que também, não vou me lembrar do autor aqui agora, mas que foi um dos livros fantásticos que eu li, e acho que todos eles, tudo isso, e até as coisas que eu leio no jornal, e até as coisas que eu leio na internet, também me enriquecem muito. Eu acho que a gente é que tem que colocar um valor enriquecedor em cada coisa que você lê. Então, dessa maneira, né, o Patinho Feio, das histórias de fadas lá de trás, e ainda sem contar, sim, das leituras que eu tenho paixão por conta dessa minha paixão pelo ser humano, pelas gentes, pelas pessoas. Eu amo a psicanálise. E aí tem as minhas leituras de fundo, né, que tem a psicanálise como fundo, que eu gosto muito, e isso eu acho que é assim... a gente vai fazendo como se a gente fosse um desbravador, né, de algumas atitudes, de algumas situações. Então, me chama muita atenção. Me chama muita atenção e eu gosto demais, gosto demais. Não vou citar nenhuma, assim, porque são muitas também, e às vezes só trechos, né? Mas que eu gosto muito desse teor de leitura. Eu gosto muito. E aí também podia falar do Fernando Pessoa, das poesias dele e de mais quantas outras coisas. Vou ficar aqui até amanhã falando. Então, ponto final. Você sabe que quando começo a falar assim, né, numa situação mais formal, que nem aqui, eu até esqueço de algumas coisas. Mas eu acho muito legal, a minha vida foi muito rica em todas essas realizações, tive oportunidades magníficas de fazer, de trabalhar com todas essas coisas, né? Trabalhar com alunos, trabalhar com paradidáticos de matemática, trabalhar com as monografias, com a orientação de monografias, trabalhar com, sei lá, com apostilas de trabalhos, de publicação, às vezes um exercício de matemática, a gente transformava aquilo ali numa oficina, e aquilo para mim, era de uma riqueza muito grande, e os alunos também, eu acho que gostavam muito daquilo. E outros trabalhos também, né? O livro que atualizou a história de Sertãozinho e que tinha uma característica, assim, de ser bem mais pedagógico, que foi escrito em 2000, que foi lançado em 2011, aquele livro Conto, Canto e Me Encanto, né?
com a história de Sertãozinho, aquilo foi muito interessante, a autoria da Sônia Sartre, mas eu fiz a revisão também, foi um trabalho muito gratificante, foi muito legal aquele trabalho. E tenho, assim, me lembro, e até quando começo a pensar, eu acho que até me fogem algumas situações, né? Até me fogem algumas situações, sei lá, foram muitas coisas. O trabalho, isso também lembrando das revistas que a gente fazia para a Feira do Livro, o lançamento das feiras do livro, né? As feiras, desde as primeiras que eram realizadas dentro das escolas, até que passaram para um espaço público, a Praça 21 de Abril, e a gente trabalhava muito o projeto Sol do Saber, hoje extinto na rede municipal de ensino, infelizmente, foi uma alavanca muito grande, né, das feiras dos livros. E nós tivemos, assim, feiras memoráveis, onde a gente trabalhava e trabalhava muito. Durante o tempo que trabalhei na Secretaria da Educação Municipal, como assessora de secretaria, também eu era a organizadora em nível de município do concurso EPTV na escola, e era um trabalho bastante rico. E durante aquela época, Sertãozinho não deixou em nenhum ano de ter premiações. Bastante interessante esse dado também. Se soubesse que eu ia falar disso hoje, teria trazido algum dado, atualizado algum dado assim na minha cabeça, o que acabou não fazendo, né? E também a organização da Semana Municipal de Educação, que foi criada por lei em 1996 pelo então prefeito Trigo. Quando a gente assumiu a Secretaria da Educação em 2001, a Maria Dirma, secretária de Educação, e eu, assessora de secretaria, a gente também, assim, fez um trabalho bastante interessante. A Semana Municipal de Educação, houve edições dessa semana que eram verdadeiros congressos, assim, com muitas palestras, com muitas oficinas em vários lugares. Imagina, atendia 1000 professores, cerca de 1000 professores da rede municipal. Então, era um verdadeiro congresso de educação, né? Isso é um trabalho que me traz muito orgulho de ter participado, ter feito parte disso tudo, né? Acho que foi alguma coisa muito, assim, de um crescimento muito grande para mim também. Eu gosto muito de ter a lembrança de ter participado de tudo isso. Ah, tá, você me pediu para eu falar uma frase, né? Eu tenho paixão pelas frases. E embora eu queira registrar uma frase que eu ouvia da minha avó materna desde pequena, isso era em termos de educação para a gente que ela falava, né? Ela dizia assim, que tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Isso faz parte da minha vida, tá? Eu penso assim. Agora, sou apaixonada por frases. Quando eu trabalhava na Secretaria de Educação, do lado da minha mesa tinha um armário de aço, que eu atendia muita gente naquela salinha, sabe? E às vezes eu estava atendendo a pessoa e eu tinha que parar para atender um telefone, para alguma outra coisa, e para a pessoa não ficar ali deslocada também, eu comecei a escrever algumas frases e colar na porta do armário. Eram famosas aquelas frases, tinha frases lindíssimas.
E eu até comentei aqui no intervalo que quando saí de lá, antes de desmontar a porta do armário que virou um verdadeiro painel, eu esqueci, eu não me lembrei de ter tirado uma foto daquilo ali para registrar. Mas eu falei para Orlando que eu devo ter em algum canto da minha casa os papeizinhos que eu recortava e colava lá com as frases. Frases, realmente, assim, eu acho que tem muitas frases bonitas, lindíssimas, né? Hoje eu ainda postei uma, se não me engano, da Virginia Woolf, no Facebook. Não sei se vou me lembrar dela exatamente aqui agora, eu devia ter pensado nisso antes, né? Mas fala alguma coisa no sentido de se você quer ser, você não pode ser feliz se você negar a vida. Eu acho lindo. Aí, só mais uma coisinha. Eu tenho uma amiga, que é minha amiga de infância, que mora em Palmas, e ela ultimamente tem tido alguns problemas de saúde e anda meio borocochosinha assim, sabe? Hoje, a hora que eu postei a frase, ela foi a primeira pessoa a curtir. E ela me mandou uma mensagem, ela falou, você mandou aquela frase para mim. Eu me adonei daquela frase, falei, para nós todos, para mim também. Então é isso. A frase em questão que eu disse há pouco é a seguinte, não se acha a paz evitando a vida.